Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós nos achegamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade, reconhecendo também nossa pequenez e nossa total dependência de Ti, Senhor. Carecemos do Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos conhecer-Te melhor, ó Pai, para vivermos de maneira que o agrade, Senhor. Queremos que nossa vida seja pautada pela Tua vontade, pelo Teu querer. Por isso estamos aqui, Senhor. Revela um pouco mais para nós, ó Deus, pela iluminação do Teu Espírito Santo, o ensino da Tua palavra para nós. Os Teus desígnios, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Abra nossa compreensão, aumente o nosso interesse pela Tua palavra, pelas Tuas coisas. Desperta-nos, ó Deus, para uma vida de bastante interesse pela Tua companhia e também de conduta e de prática, de acordo com aquilo que temos aprendido. Dê-nos o conhecimento e dê-nos também, ó Deus, graça para que sejamos também praticantes desta palavra. Abençoe os Teus servos que foram trazidos aqui, abençoe aqueles que estão em casa nos acompanhando. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho dito, desde que nós retornamos às atividades na quarta-feira, estudo bíblico nas quartas-feiras, que a gente vem fazendo aqui está no descanso, que a gente vem fazendo uma recapitulação breve de assuntos que a gente estava vendo por semanas a fio. Nós estávamos já há alguns meses estudando a confissão de fé, pontos doutrinários da nossa fé, e tivemos a interrupção, e aí a gente perdeu um pouco, né? Então, quando nós retornamos, eu resolvi fazer um resumo, um apanhado, pegar pelo menos um assunto, uma ou duas explicações de cada ponto doutrinário, fazer uma breve aplicação, mais para uma relembrança nossa, para que a gente então depois dê continuidade, certo? Eu tenho dito insistentemente, e não é falta de opções, eu preciso dizer isso muitas vezes, os assuntos doutrinários, eles são tão relevantes para a nossa vida prática, que sem o conhecimento das doutrinas, não é possível ter uma prática que seja agradável ao Senhor. Estudar doutrina pode parecer que é algo ultrapassado, antiquado, que não tem aplicação na vida das pessoas, que as pessoas querem saber como resolver os seus problemas cotidianos, as pessoas querem saber como resolver seus problemas de relacionamento, seus problemas de sustento, seu ganha-pão, isso que as pessoas querem saber. As pessoas querem saber sobre como enfrentar as adversidades nesses dias. Então, 9 de cada 10 lives que a gente ouve por aí, está lá assuntos referentes a esse momento que a gente está passando de pandemia. Estudar doutrina é para tempo de pandemia, é para tempo fora de pandemia, de Covid-19, porque na realidade o ser humano vive uma pandemia, o ser humano vive um drama da sua existência. O ser humano está fadado a morrer com o Covid-19 ou sem Covid-19. É claro que nesses dias de maior divulgação dessa doença e dessa enfermidade, as pessoas ficam um pouco mais preocupadas com a sua morte e talvez com o tipo de vida que levam. Mas na realidade as pessoas deviam estar preocupadas com isso o tempo todo, porque todos nós corremos o risco de daqui a alguns instantes não estar mais nesta vida, certo?
E como então viver uma vida que seja de fato agradável ao Senhor? Conhecendo doutrinas, certo? Nós vimos na semana passada, nós vimos nas últimas semanas sobre o pecado do ser humano, sobre as consequências do pecado. Nós todos já sabemos que o pecado é um mal que habita em todo ser humano a partir do pecado de Adão e Eva. Todos nós já nascemos pecadores, condenados às consequências disso. Vimos que o Senhor fez um pacto de relacionamento com o ser humano, certo? E que à medida que o ser humano obedecesse ao Senhor, ele manteria esse relacionamento intacto com o Senhor. Mas como ele não obedeceu, ele não cumpriu o pacto, ele foi infiel, ele desobedeceu ao Senhor, ele quebrou essa aliança com Deus. Então houve essa ruptura de relacionamento e o ser humano então foi expulso do paraíso, afastado da presença de Deus. Esse é o mal da humanidade, esse é o grande mal. A humanidade vive longe de Deus a partir do pecado de Adão e de Eva. Nós vimos, eu acho que foi na semana passada, que esse pacto que Deus fez de relacionamento com o ser humano, essa aliança, ela tem o nome de pacto das obras ou pacto da criação. Os dois nomes são utilizados. Porque o pacto da criação, porque foi revelado ali na criação. Tão logo Adão foi criado, então ele recebeu a incumbência de seguir um padrão. Seguindo esse padrão, ele manteria seu relacionamento com Deus. Ele rompendo esse padrão, ele romperia o relacionamento com Deus. E é também chamado pacto de obras porque implicava no ser humano em praticar coisas agradáveis a Deus para manter esse pacto. Nós vimos que o ser humano não conseguiu cumprir esse pacto, então foi a partir do momento em que Adão e Eva quebram o pacto das obras, são incompetentes para cumprir o pacto de obras, ou seja, o ser humano não consegue mais cumprir as exigências para se relacionar com Deus. O ser humano agora é incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus e manter Deus próximo dele, porque Deus é extremamente exigente. Deus é perfeito e exige perfeição. Deus é fiel e exige fidelidade. Deus é santo e exige santidade. É o que a Bíblia ensina para nós. Não existe um meio termo para agradar ao Senhor. Ou você é, ou você não é. A partir do momento que o ser humano quebrou essa aliança com Deus, ele torna-se então agora incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Inaugura-se nesse momento um outro pacto chamado pacto da graça, que pelo próprio nome é bastante sugestivo também. Enquanto o pacto de obras implica em obras da parte do homem para agradar Deus, cumprindo as exigências de Deus, o pacto da graça implica em usufruir de um pacto, de uma aliança, de um relacionamento de maneira graciosa, sem ter que pagar por aquilo. Nós vimos que esse pacto da graça não foi feito no momento em que Adão e Eva pecaram e careceram então da graça de Deus. Esse pacto foi feito na eternidade. Já estava. E eu me lembro que eu disse semana passada que Deus não mudou a sua forma de relacionamento. Ele não diminuiu as suas exigências. Eu sou santo, mas eu vou conviver com pecadores. Eu sou luz, mas eu vou conviver com trevas. Eu sou reto, mas eu vou conviver com tortos. Não. Ou seja, não existiria pacto da graça, não existiria relacionamento gracioso com Deus, se não houvesse o pacto das obras atendido. O que de fato agrada a Deus é a obediência irrestrita,
E é por isso que na eternidade, sabedor que o ser humano não ia conseguir cumprir o pacto das obras, o Pai então, já em acordo com o Filho, com Cristo, já fazem entre si esse pacto. O primeiro pacto que é feito com Adão, que vai falhar, vai então inaugurar o pacto da graça para os seres humanos, porque a segunda pessoa da Trindade assumiu o compromisso e a missão de vir nesse mundo como um segundo Adão, como ser humano, para cumprir todas as exigências do pacto das obras, como o primeiro Adão não cumpriu, ou como não cumprirá. Estou lá na eternidade. Ele não vai cumprir, então eu vou me tornar um ser humano e eu vou cumprir obedientemente todos os requisitos da lei. Eu vou cumprir toda a obediência, toda a submissão, toda a sujeição. Eu vou viver para cumprir todas as regras, as leis, os mandatos do Senhor, do meu Pai, certo? E mais, eu ainda vou ser condenado e punido como se eu não tivesse cumprido. É só porque Cristo assumiu esse compromisso de vir no tempo oportuno, certo? Que tão logo Adão e Eva romperam esse relacionamento com o Senhor, o Pai então inaugura para Adão e Eva o pacto da graça, cingindo para eles vestimentas, já é graça. Não os consumindo imediatamente, já é graça. Nós encontramos graça no Antigo Testamento a partir da queda de Adão e Eva. Assim que surgiu o pecado, a graça do Senhor então se manifestou. Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Por que eles não morreram imediatamente? E morte é separação. Eles foram parcialmente mortos, eles foram separados espiritualmente de Deus. Então eles estavam mortos espiritualmente, mas fisicamente eles continuaram a viver durante muito tempo. Por quê? Porque já se instaurou para o ser humano agora um outro tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento baseado na graça. Mas eu preciso insistir, essa graça só foi inaugurada porque primeiro as obras seriam atendidas. Deus não abriu mão, eu vou abrir mão do pecado, da ofensa, eu vou abrir mão disso tudo, eu vou abrir mão da justiça, eu vou deixar de ser justo, eu vou deixar de cumprir a minha palavra, para eu expressar o meu amor. Então, quando a segunda pessoa da Trindade vem, Jesus Cristo, Ele ao mesmo tempo é aquele do qual o Pai faz nele justiça, porque Ele executa todos os preceitos da justiça e do juízo, revelando a sua justiça, e ao mesmo tempo revela o seu amor. O apóstolo Paulo aos Romanos diz que em Cristo o Senhor se faz justiça e justificador. Então eu me lembro lá no ano passado, quando eu fui falar sobre isso, eu disse que Deus não perdoa. Deus não perdoa. Mas espera aí, porque perdão é injusto se ninguém pagar. Então nós vamos encontrar no Antigo Testamento várias cerimônias demonstrando como que Deus pode aceitar alguém. O sacerdote, para chegar, para ele fazer uma oração, ele primeiro tem que se purificar, porque Deus não aceita o impuro. 3 dias sem se chegar a sua esposa, se banhar, se vestir de maneira adequada, vestir a sua estola sacerdotal e botar uma bermuda por baixo para que a sua nudez não apareça. Os detalhes das suas vestimentas, a oferta pelo pecado antes de adentrar no santuário do Senhor, porque o Senhor não aceita de outro jeito. Ele não aceita o sacerdote chegar correndo de última hora, dizer: não deu tempo, Senhor, mas o que vale é o meu coração. Não vale. O que vale é a obediência, o que vale é o que eu mandei. Mas esse era o Deus do Antigo Testamento que era exigente em relação à obediência. Jesus Cristo, no Evangelho de João, já no fim do seu ministério, se despedindo dos seus discípulos, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, o relacionamento, certo?
que alguém pode dizer, não, mas o relacionamento, a base do relacionamento é o amor. A base do relacionamento é o amor. Nós andamos com Cristo porque amamos Cristo. Mas como que se manifesta esse amor? Como que se expressa esse amor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque o que tem os meus mandamentos e não os guarda, esse não me ama. Ou se nem tem os meus mandamentos, e aí naturalmente não vai guardar, esse também não me ama. E o versículo diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então o nosso relacionamento, de eu me manifestar, de eu me revelar, certo? O meu amor, o amor dele por mim, o amor do Pai por ele, ou seja, todo mundo ama todo mundo, né? Você me ama porque me obedece, eu também te amo porque você me obedece, e o Pai também te ama porque você me obedece. Naturalmente você também ama o Pai, por quê? Porque você obedece. O sumo sacerdote, que tinha uma proximidade ainda maior com o Senhor, a exigência ainda também era maior. Quanto mais próximo do Senhor, mais exigências. Nós vemos uma outra época, que as pessoas que se dizem íntimas do Senhor, elas são irreverentes. Elas se dizem tão íntimas do Senhor, que elas chegam a ponto de dar ordens para o Senhor, de rejeitar certas coisas que acontecem na vida, demonstrando assim uma certa intimidade com o Senhor. Mas a intimidade do Senhor sempre foi demonstrada a partir da obediência e da sujeição, da submissão, certo? Aqueles que estavam mais próximos do Senhor se demonstravam ainda mais sujeitos às ordens do Senhor. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos depois de uma série de exigências, com um sino amarrado na sua roupa. Enquanto ele está lá servindo, os outros sacerdotes estão escutando, e ele só faz isso uma vez por ano. Se o sino parasse, era um mau sinal. Como é que ia fazer para tirá-lo lá de dentro? Ele tinha uma corda amarrada na cintura, se puxava o cadáver lá de fora. Por que então o ser humano pode falar com Deus, pode se chegar a Deus? Por causa de Jesus Cristo. Eu não estou querendo fazer com que nós sintamos piores, né? Ou nos vejamos menores do que somos. Nós precisamos chegar à conclusão de que sem Cristo nós não poderíamos sequer falar com Deus, sequer falar com Deus, sequer olhar para o Senhor. Tem um hino que o Pietro de vez em quando toca, acho que é o 13, né? Que diz mais ou menos assim: se nos cega o sol ardente, não é assim? Eu vou cantar, peraí, está filmando aí, está gravando? Vou cantar. Eu vou fazer um solo, deixa eu beber água aqui. Acho que diz assim a letra: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, ou seja, se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quanto mais aquele que do sol é o Criador. Aí vai enumerando lá alguns personagens bíblicos, né? Nem Moisés, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Fala patriarcas, eu acho que tem uma lista ali. Patriarcas e profetas não puderam avistar, não puderam avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. E aí nós chegamos então no capítulo 8 do nosso livro, né, do nosso resumo, né, das nossas confissões, que apresenta um ponto essencial da nossa doutrina, um ponto essencial de um assunto que nós precisamos conhecer e crer. E à medida que conhecemos e cremos, isso deve nortear a nossa vida, porque uma vida sem conhecer isso aqui, de Cristo o mediador, o ser humano está completamente perdido. A vida do ser humano sem esta convicção é uma vida aberta a crer num copo de água, a crer numa imagem de escultura, a crer numa rosa ungida, num lenço suado de um obreiro qualquer, a crer em uma pessoa, um familiar amado que morreu e que pode ou deve estar me ajudando lá no céu. Fica aberto para poder
e acessível, deixa o ser humano acessível para ser enganado por esse mundo, enganado por seu coração, enganado pelos muitos enganadores que existem nos nossos dias. Esta sessão 1, eu vou ficar só nesta. Eu vou lê-la toda, depois eu vou dividi-la para ficar mais fácil. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Toda fé, toda crença, todo conhecimento de Deus, toda prática cristã deve estar fundamentada na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer conhecimento, qualquer ensino que deixe Cristo à parte, em segundo plano, ou até mesmo alheio, é falacioso, é mentiroso, é enganadoso. Sem mim nada podeis fazer. Nós temos muitas possíveis respostas para isso, mas o momento agora é de reconhecer esta verdade. Por que que o Pai quis centralizar em Cristo, quis resumir tudo em Cristo? A gente vai descobrir um pouco aqui, mas meu objetivo aqui não é convencer você, ou explicar, ou esclarecer totalmente por que que o Pai não quis chamar atenção para si e deu essa honra para o Filho. Por que que o Espírito Santo não quis chamar atenção para si e sim apontar para o Filho? Certo? Eu não estou aqui para convencê-lo, eu parto do princípio que isso é uma verdade bíblica, certo? A gente entende algumas coisas, por exemplo, Cristo é o centro porque, entre outras coisas, ele não se faz de centro, ele se esvazia e chama atenção para o Pai. É um grande ensino para nós. É mais ou menos aquele princípio que de vez em quando eu falo para os irmãos, quando o salmista diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, dá margem para algumas interpretações indevidas, mas o salmista quer dizer o seguinte: agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor, se agrade nas coisas do Senhor, e quando o seu coração se agradar do Senhor, que esse for o desejo do seu coração, Deus vai então atender os desejos do teu coração, que é o quê? Se agradar do próprio Senhor. É mais ou menos o que nosso Senhor Jesus diz lá nos Evangelhos. Eu acho que é em Lucas que ele diz isso: pedi. Esse texto está nos outros Evangelhos, mas dessa forma eu acho que está só em Lucas, quando ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aí ele vai fazer uma comparação: porque vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, porque ele diz antes: se o vosso filho pedir pão, qual de vocês vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, qual que vai dar uma cobra? Ora, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Então, agradar o desejo do coração significa: Senhor, eu preciso mais do Senhor, eu me agrado do Senhor, eu dependo do Senhor, careço de porções aumentadas do teu Espírito. É esse o desejo do teu coração? Eu vou atender. Agora, se o desejo do teu coração
não for isso, o Senhor não tem compromisso em agradar os desejos do meu coração, se não forem isso. Então Cristo vive para agradar o Pai. E à medida que o desejo dele é fazer a vontade do Pai, é agradar o Pai, é apontar para o Pai, é honrar o Pai, certo? Então os desejos dele são atendidos, certo? Mas vamos ver alguns textos aqui. Vou pedir ajuda de vocês. Quem pode abrir para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, uma pessoa só, porque aí eu posso... Quem pode abrir? Presbítero Itamar. O outro texto é 1 Timóteo, capítulo 2. Eliezer. Que ventinho gostoso, hein? Tá bom o ventinho aí, né? O outro texto, Deuteronômio 18. Quem pode? Irmã Zila, Deuteronômio 18. Então, os versículos estão ali, mas eu vou repetir aqui porque tem pessoas em casa. Então, nós vamos ler 1 de Pedro, para quem está anotando em casa. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Não sei se dá para escrever aí, se alguém tem como escrever aí no texto aí do... Como é que chama esse negócio que a gente está transmitindo aonde aqui? No YouTube? Não sei se dá para escrever aí, porque tem gente em casa que anota. Minha mãe diz assim: você falou rápido, eu não consegui anotar. Eu estou falando devagar. 1 Pedro 1, 19 e 20. Quem ficou com ele? Presbítero Itamar. Olha só o que Pedro está escrevendo. Ele está falando sobre a remissão de pecados, sobre a salvação. Ele diz: mas pelo precioso sangue, pelo precioso sangue o único caminho para a salvação, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele fala fim dos tempos, mas o apóstolo Paulo diz na plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos, o cordeiro, que era apenas prefigurado no animal, está pagando pelo culpado, era só um símbolo, uma sombra do verdadeiro cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E esse cordeiro de Deus, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, quando Adão foi criado, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, já tinha assumido o pacto com o Pai. Pode fazer o pacto com ele, ele não vai obedecer, mas eu vou lá cumprir e eu vou morrer em favor deles. Outro texto, 1 Timóteo 2, 5. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Teve um domingo desse pela manhã, acho que foi domingo retrasado, eu preguei sobre o que pode ter feito com que os crentes lá da Galácia tão rapidamente se afastassem do verdadeiro evangelho para um outro evangelho que na realidade não era outro evangelho, nas palavras do apóstolo Paulo. Uma das explicações do porquê isso aconteceu com eles e do porquê isso acontece com qualquer um. É um mal que nós temos, é uma tendência que nós temos chamada imediatismo. Imediatismo ou imediato tem a ver com a nossa pressa, com a nossa falta de paciência, falta de perseverança, na urgência das nossas necessidades, certo? Mas imediato ou imediatismo também tem a ver com sem mediação. Eu não só quero rápido, eu não só quero agora, mas eu quero eu mesmo fazer e resolver.
É por isso que tem muita gente que abre mão da paciência de esperar o Senhor agir e de ficar procurando aqui ou ali, ou de ficar acessível a qualquer promessa para resolver o problema dele. O sujeito tem uma igreja, uma religião, um relacionamento com Deus, mas se falar que naquele outro lugar, lá estão resolvendo esse tipo de problema, lá os casamentos estão dando certo, o sujeito vai para lá. Ele acha que se ele levar a foto da esposa, ele vai resolver o casamento dele lá. Aquele problema de saúde, se ele for naquele outro lugar e comprar aquele lenço suado, pode resolver. Ou se ele for ali no outro, naquela rosa ungida, vai resolver. Como se Deus estivesse dependendo de algum lugar, ou de alguma pessoa, ou de algum apetrecho para poder agir. Na realidade, o que esse sujeito tem não é fé no lenço necessariamente, ou no copo d'água, ou na rosa ungida. Na realidade, ele não quer depender de um mediador, enquanto ele quer fazer. E normalmente as mensagens nesse lugar é assim: você não pode aceitar isso, você tem que dar uma virada na sua vida, você tem que fazer um exercício de fé, um sacrifício de fé. Então, se eu abro mão do mediador verdadeiro, que é Jesus Cristo, o único mediador que pode me aproximar do Pai, então eu sou o mediador, eu quero resolver. Então, enquanto eu quero resolver, eu estou aberto para todas as propostas que eu possa resolver, ainda que eu tenha que pegar um apetrecho, um patuá, fazer um sacrifício, ir a pé até não sei aonde, subir de joelho tantas escadas e etc. Certo? Outro texto, Deuteronômio 18:15. Eu não consegui ver aí se tem alguém que está digitando esses textos aí para o pessoal de casa, mas esse é o primeiro que o presbítero Itamar leu, foi 1 de Pedro 1, 19 e 20. O que o Eliezer leu foi 1 Timóteo 2, 5. O que a Rosila leu foi Deuteronômio 18, 15. Moisés diz para o povo em tom de promessa, futuro, profecia: o Senhor teu Deus te suscitará, levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Semelhante a mim, por quê? Porque Moisés era um símbolo, um tipo de Cristo. Deus não falava com o povo direto, ele falava com Moisés e Moisés levava para o povo. Quando o povo queria levar algum assunto para Deus, falava com Moisés e Moisés levava para Deus. Ele ficava no meio, como mediador. Mas a Bíblia diz que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como eu preguei no domingo falando de Oséias, eu falei meio rapidamente. Se você não assistiu a pregação ainda, eu acredito que vale a pena. Falou muito ao meu coração, e eu tive um retorno de algumas pessoas que falaram que foi sim muito abençoadora a mensagem de domingo. Louvado seja o Senhor. A Bíblia ensina que Cristo é que é o profeta. Cristo que é o profeta. O que um profeta faz? Um profeta fala da parte de Deus, revela assuntos da parte de Deus. O que é para falar com ele, Senhor? Então é isso, vou falar. Cristo é o único capaz de fazer isso. Cristo é o único capaz de falar da parte do Pai. Só que Cristo, antes de vir, ele permitiu que algumas pessoas tivessem esse encargo, que falassem da parte do Pai. É uma prerrogativa de Cristo que ele permitiu que outros falassem. Cristo é que é o sacerdote em contrapartida. Enquanto o profeta fala ao povo da parte de Deus, o sacerdote fala a Deus por parte do povo. Senhor, o povo precisa de ajuda. Senhor, o povo precisa. Esse é o papel do sacerdote, que é de Cristo, que ele concedeu a algumas pessoas que pudessem fazer. Eu não vou até uma igreja para essa igreja ir até o Senhor. No Antigo Testamento, as pessoas iam até uma pessoa, um sacerdote, para que o sacerdote
levasse aquele assunto diante de Deus, tipificando o ofício de Cristo, revelando o ofício de Cristo. Quando Cristo vem, Ele mesmo então faz essa revelação total. Vamos abrir mais um texto? Hebreus capítulo 1. Provavelmente a gente vai repetir esse texto na semana que vem. Hebreus capítulo 1, o verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos patriarcas, aos antepassados, pelos profetas, que eram enviados, que eram coparticipantes de um ofício que é de Cristo. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o verso 3 é particularmente importante para nós. Tem aí aberto? Eu mesmo leio. Deixa eu ler aqui, que eu acho que já sai lá no microfone, Verso 3: Ele que é o resplendor da glória, Ele é o resplendor da glória, a glória é resplandecida através dele, e a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então nós vamos caminhar ainda mais uma ou duas quartas-feiras, dando uma repassada sobre esse conhecimento de Cristo, que é o nosso mediador, que é o único que pode nos aproximar do Pai. Não tem igreja, não tem denominação, não tem pastor, não tem sacerdote, não tem padre, não tem bispo, não tem ser humano nenhum, vivo ou que já morreu, que possa minimamente conquistar ou alcançar o favor de Deus em relação a nós, ou nos aproximar de Deus. Nem aquele familiar muito querido, muito religioso que já morreu, pessoa que você ama muito, essa pessoa está lá diante de Deus e me ajudando, intercedendo por mim. Não é verdade. É uma falsa doutrina, e uma falsa doutrina vai produzir uma falsa fé, e uma falsa doutrina e uma falsa fé vai proporcionar uma vida de escravidão, uma vida lamentável diante do Senhor, uma vida de fato sob um jugo pesado de depender de quem não tem condições sequer de saber o que está acontecendo aqui, porque já morreu. As frustrações das pessoas muitas vezes estão voltadas para Deus ou apontadas para Deus, mas as frustrações das pessoas são porque as expectativas que elas têm em relação ao Senhor são erradas, certo? São indevidas. Nós precisamos de fato conhecer melhor o Senhor. Eu preguei em Oséias domingo e não falei uma coisa que eu vou dizer aqui agora. Aonde que estava o problema do povo? Nós falamos sobre a infidelidade do povo, assim como a esposa de Oséias era infiel, o povo de Deus era infiel. Eu só vou mencionar aqui, não precisam abrir porque nós já estamos caminhando para o fim. Lá em Oséias, no capítulo 4, que fala sobre a corrupção geral de Israel, tem um versículo que me chama a atenção no livro todo. Oséias 4, o versículo 6. Deus diz assim através do profeta. Oséias 4,
Versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O problema do povo é porque lhe faltava conhecimento. Conhecimento do Senhor, conhecimento correto, conhecimento bíblico, vai alimentar uma fé genuína e verdadeira, vai alimentar expectativas corretas e não expectativas incorretas, vai proporcionar sim uma vida abundante, não uma vida medíocre, uma vida abundante. E quando eu digo de abundância, eu estou dizendo de tranquilidade, de paz. Mas está me faltando muitas coisas materiais, mas eu sei em quem eu tenho crido. Mas está lhe faltando honra e recompensas, mas eu sei em quem eu tenho crido. Mas está te faltando saúde, mas eu sei em quem eu tenho crido. Então a vida é uma vida mais abundante, é uma vida plena, quando nós sabemos que temos a companhia do Senhor verdadeiro, do Senhor da Bíblia, que caminha comigo no deserto, que não disse que eu não teria deserto, pelo contrário, ele disse que eu passaria pelo deserto, e disse que estaria comigo no deserto. Então é uma vida de consolo, é uma vida de conforto, é uma vida de confiança, é uma vida de esperança. Sem isso, sem esse conhecimento e sem essa fé genuína, a vida é uma vida sem esperança, é uma vida sem sentido, é uma vida que depende de boas notícias para poder ter alguma alegria, de ter respostas positivas, das coisas darem certo, para poder ir bem. Quando alguma coisa sai fora do eixo, falta alguma coisa, a pessoa se desespera, porque é ali que ela fundamentava a sua fé, a sua esperança, certo? E ainda em Oséias, aí no capítulo 6, verso 6, um versículo que precisa estar marcado aí na sua Bíblia, quiçá, talvez decorado. Oséias 6, verso 6, ele diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O conhecimento de Deus é mais importante do que os holocaustos que o povo fazia, era mais importante do que as cerimônias, o conhecimento de Deus. Então semana que vem a gente vai dar mais uma caminhada nesse conhecimento acerca de Cristo, que é o nosso único mediador. Eu esqueci de avisar no início, se alguém tiver algum pedido de oração daqueles que estão nos acompanhando de casa, tem alguns irmãos que estão acompanhando, vamos orar, depois nós vamos cantar um hino, certo? Alguns irmãos estão assistindo conosco, Deus abençoe vocês. Vamos orar pelas famílias de cada um, pelo trabalho, pelo sustento de cada um. Está lá a família do presbítero Rafael com a Patrícia nos assistindo, Larissa com o Levi, bênção tê-los conosco. Diácono Marcelo Salmeron também, presbítero Salmeron, dona Edna, a Isabel, a Silvia, a Evanise lá com o Isaías. Senti falta deles aqui, mas estão assistindo em casa. O Carlinhos também com a Fernanda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, como pedimos no início, nós repetimos agora, Senhor. Dê-nos interesse pela Tua Palavra, dê-nos sede e fome pelos Teus ensinos, ó Pai. Desperta em nós um desejo crescente em conhecer-te, ó Pai, mais do que qualquer outra coisa. Operes em nós, ó Deus, assim como operastes no apóstolo Paulo, que considerava qualquer outra coisa da vida como perda, justamente por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Que este também seja o nosso desejo, que seja o desejo do nosso coração,
que seja aquilo que de fato alimenta a nossa busca, nossas expectativas, porque sabemos que se esse for o nosso desejo, esse desejo será saciado. Ninguém que quer conhecer o Senhor ficará frustrado, ninguém que tem seu coração se agradando do Senhor será desonrado, porque o Senhor prometeu atender os anseios de um coração que anseia pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que o nosso coração naturalmente não vai ter essa inclinação. Sabemos que a nossa vontade não se inclinará naturalmente para isto. Nossa tendência, ó Deus, é procurar nas coisas palpáveis desta vida sentido e satisfação. Faça-nos com que contemplemos a Tua grandeza e a Tua majestade. Permita-nos perseverar nesses estudos da Tua Palavra, que podem não ser populares, mas é o que de fato que pode fazer diferença na nossa vida, nesta vida e na próxima. Rogamos pela vida dos que o Senhor trouxe aqui, daqueles que estão em casa nos assistindo, daqueles que nos assistirão em tempo oportuno. Tudo isso na mediação de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente.